Bem-vindos ao Farofa Geek no YouTube, eu sou a Bu e no vídeo de hoje eu tô muito animada porque finalmente chegou a hora de falar de Black Mirror. Se você acompanha o nosso site, você sabe que a gente ama Black Mirror. A gente tem análise sobre todos os episódios da quarta temporada, a gente vai deixar linkado aqui na descrição do vídeo. Então eu fiquei muito feliz de finalmente inaugurar os vídeos de Black Mirror aqui no nosso canal. E a gente vai começar falando de Striking Vipers, que foi o primeiro episódio da quinta temporada de Black Mirror. O episódio foi dirigido pelo Owen Harris, que foi famoso por dirigir também o maravilhoso e premiadíssimo San Junipero, e foi roteirizado pelo Charlie Brooker, que é o showrunner da série junto com a Annabelle Jones. E uma curiosidade sobre Striking Vipers é que ele ficou famoso aqui no Brasil por ele ter sido filmado em São Paulo. E se você ainda não assistiu a Striking Vipers, essa é a sua chance de sair do vídeo, porque essa análise tá cheia de spoilers sobre o episódio. No Striking Vipers a gente é apresentado ao Danny, interpretado pelo Anthony Mackie, o Falcão do universo cinematográfico da Marvel, e a Theo, interpretada pelo Nicole Beharie. No episódio, os dois eles interpretam um casal que não estão exatamente numa crise do relacionamento, mas chegaram a um ponto no relacionamento que estão naquela mesmice, um relacionamento muito duradouro, já moram juntos há muito tempo, eles estão tentando engravidar, então o sexo passou a ser aquele cumprimento de tabelinha em vez de ser uma coisa prazerosa. E aí tudo muda na relação deles quando eles reencontram no aniversário do Danny o Carl, interpretado pelo Yahya Abdul-Mateen II. O Carl, ele presenteia o Danny com uma versão de realidade virtual do jogo que eles jogavam lá na época que eles dividiam apartamento, o Striking Vipers. E é a partir daí que a relação de todo mundo muda e fica uma bagunça. O que eu gostei muito de Striking Vipers é que o episódio ele aborda vários temas, mas eles são concatenados entre si. Então um vai puxando o outro. Você consegue fazer um raciocínio lógico bem natural, as coisas acontecem naturalmente. Então agora a nossa análise vai falar um pouquinho sobre cada uma dessas coisas que o episódio trata, porque afinal de contas isso aqui é um episódio de Black Mirror e não há Black Mirror sem análises super profundas sobre o que a obra quer dizer por trás e qual é a intenção dela. Vamos começar então falando da masculinidade tóxica. Lá no início do episódio, logo depois do prólogo, quando Danny e o Carl se reencontram no aniversário do Danny, o Carl fica super feliz e ele quer abraçar o amigo. Mas o Danny tem muita dificuldade em abraçar o Carl. E isso remonta a gente a um indício de machismo estrutural. Na nossa sociedade, os homens eles são sempre desencorajados a se abraçarem. E isso começa lá da infância. Quem é homem ou tem um primo homem que cresceu com ele, sabe que sempre ouvia falar: homem não chora, rapá! Engole esse choro agora, eu vou te dar uma bifa, hein? Olha só, não quero você abraçando seu amiguinho porque isso não é coisa de homem. Então a nossa sociedade, ela impõe aos homens, desde garotinhos, o que é ser homem. E aí a gente tem vários conceitos do que é homem não faz. E é muito interessante porque hoje em dia a gente fala muito e diversas obras abordam que os homens reproduzem o machismo. Só que na verdade, os homens também devem ser tratados como vítima desse processo de machismo. O machismo é algo que também causa a eles muita dor. E se você é homem, com certeza você já ouviu algumas dessas frases. De repente você já deixou de brincar de boneca quando você quis, quando você era pequeno, porque isso não era coisa de homem. Ou você não podia fazer balé, ou você não podia ter o sonho de ser enfermeiro. Ou se você é homem e não gosta de futebol, você sempre foi sacaneado no colégio. Como assim? Homem que é homem gosta de futebol, pô. E a gente não tem muitas obras com uma visão mais acolhedora com relação aos homens, tratando eles como vítimas do machismo estrutural. Uma obra que faz muito bem esse papel é The Mask You Live In, um documentário que tem disponível na Netflix e que trata justamente sobre isso. O foco do documentário é mostrar pra gente que os abusados de ontem vão se tornar os abusadores de hoje. Então o homem que reproduz o machismo hoje em dia, ele era um garoto assustado que sofreu com o machismo quando ele estava crescendo. Se o Danny não vê o amigo tem mó tempão, mas tem dificuldade de abraçar o Carl, é porque ele já ouviu muito falar que homem não se abraça, ou ele já viu em exemplos isso na vida dele quando ele era criança. Tem também um projeto muito bacana, que é um projeto acolhedor que tenta justamente fazer com que os homens se sintam compreendidos e lutem contra esse machismo estrutural. O nome dele é Memo, ele tem um podcast desde o início desse ano e a gente vai deixar linkado aqui na descrição do vídeo para quem tiver interesse em acessar. Da mesma forma que os homens aprendem desde pequenininhos que manter contato físico com os amigos, abraçar, acolher, é coisa de homossexual, os garotos também são desencorajados desde crianças a não conversarem sobre os seus sentimentos. Porque homem que homem não chora. Homem faz o quê? Engole choro. E isso é muito prejudicial. A gente cria homens inseguros, que não sabem lidar com os próprios sentimentos. E como eles não conseguem lidar com os sentimentos deles mesmos, eles têm dificuldade em ser carinhosos e amorosos com a sua parceira ou com o seu parceiro. A gente vê também essa dificuldade de ter conversas sinceras e ser carinhoso e conversar sobre os sentimentos na cena em que o Danny e o Carl se
reencontram. Não é estranho que eles são amigos de longuíssima data, já dividiram apartamento, e aí quando eles se reencontram, eles não perguntam como é que vai a vida um do outro? Eles até perguntam, mas é aquela resposta padrão, a família vai bem, obrigada? E aí é muito curioso, porque logo eles se engajam no papo do jogo. E aí a relação toda dos dois passa a ser centrada exclusivamente no jogo. Ninguém fala sobre os sentimentos. Aliás, eles transam no jogo, o Danny como Lance e o Carl como Roxette, e falar sobre os sentimentos, óbvio que não, né? O Danny já bota a culpa na bebida, tava muito bêbado, não sei o que aconteceu, não podemos repetir isso, sou homem, mas logo eles cedem aos impulsos e transam de novo. Uma outra questão que também reproduz esse machismo estrutural é como a Roxette, a personagem que é o avatar do Carl no jogo, é totalmente hipersexualizada. A Roxette também tem padrões de beleza que são totalmente irreais e inalcançáveis para a maior parte da população feminina. E aí, pouco a pouco, por causa dos estímulos que ele tem com a Roxette, ele vai perdendo o interesse na Theo, que é a mulher real da vida dele. Até que o Danny perde completamente o tesão pela mulher, não quer mais transar com ela, e o Carl também apresenta problemas de ereção. Em determinada cena a gente vê que ele não consegue terminar o sexo com a mulher que ele tá. Prepare! Ready? Dash the like! E aí a gente vai entrar no segundo assunto que foi tema do episódio, que é o vício em pornografia. Esse é um paralelo que existe de uma forma bem explícita no episódio. Depois do jantar de casamento da Theo e do Danny, o Danny quer terminar com o Carl, fala que acabou, eles não vão mais transar no jogo. E aí o Danny fala pro Carl que eles não podem mais fazer isso porque isso não seria justo com a Theo. Aí o Carl vira e fala, pô, mas nada a ver, não é traição, é tipo pornografia ou algo do tipo. E da mesma forma que o episódio traça um paralelo entre a pornografia e o sexo virtual dos dois, a gente também pode fazer uma comparação entre o vício no sexo virtual do Danny e do Carl com o vício em pornografia que acomete tantos homens na vida real. Hoje em dia tem um número crescente de mulheres que também sofrem com vício em pornografia, mas ele ainda é maior nos homens. E há uma relação direta entre o vício em pornografia e problemas de ereção e disfunção erétil nos homens. Primeiro, porque a pornografia ela desensibiliza o homem. E o esquema funciona como se fosse uma droga mesmo. No início, a pessoa tem que consumir doses pequenas de pornografia. Um sexo convencional resolve o problema. Só que com o passar do tempo, só aquele sexo convencional não vai mais satisfazer a pessoa. A pessoa não vai mais ficar excitada só com isso. Então, da mesma forma que a droga, a pessoa vai precisando de doses cada vez maiores para ficar excitada. E além de doses cada vez maiores, um sexo cada vez mais não convencional, com coisas mais pesadas e mais bizarras. Tem pessoas, por exemplo, que relatam que só conseguem ficar excitadas simulando um estupro em vídeos em que a mulher parece que está sendo estuprada, porque chega num nível em que uma coisa simples e corriqueira não faz mais efeito. O problema disso é que parte do conteúdo pornográfico que esse homem vai ver envolve mulheres que são irreais, tipo a Roxette, fazendo sexo de uma forma nada convencional. E não há nada de errado de gostar de sexo não convencional. Tudo vale no sexo desde que haja o consentimento de ambos. Só que assistir a muito conteúdo pornográfico faz com que o homem tenha a impressão de que toda mulher vai adorar esse sexo não convencional. E aí o homem vê que a mulher dele já não se parece com a atriz pornô que ele gosta. Aí ela também não quer transar que nem a atriz pornô transa. Aí que ele perde o tesão e perde o interesse mesmo na mulher real. Um outro problema que associa o vício em pornografia a problemas de ereção é a pressão pela performance. O homem que vê muito filme pornô, ele começa a ficar muito ansioso, achando que ele tem que performar no sexo real da mesma forma que ele vê o ator pornô performando. O que significa que ele fica lá 1 hora vendo o mesmo filme pornô, o mesmo ato sexual ininterrupto. Aí ele tem que ficar 1 hora com ereção. Isso pode deixar o homem muito nervoso. Só que isso é um ciclo vicioso. Quanto mais tempo ele fica nervoso achando que ele tem que performar que nem um ator pornô, maior a probabilidade dele de fato ter problema de ereção. E se ele tem um problema de ereção, isso só confirma na cabeça dele aquela preocupação dele. E aí isso pode acontecer cada vez mais. E essa pressão pela performance afasta cada vez mais o homem da vontade de transar. Porque se no sexo a dois ele tem essa pressão pela performance, ele tem que manter a ereção porque ele quer impressionar ou porque ele acha que é isso mesmo, que homem fica 1 hora de ereção, na masturbação essa pressão não existe. Então, o vício à pornografia afasta cada vez mais o homem de uma relação sexual saudável a dois e torna muito atrativa a masturbação. Em Striking Vipers, o Danny e o Carl não parecem muito preocupados com problemas de performance. O Carl
até brocha em uma cena, mas ele não parece muito preocupado com isso. Agora, uma coisa que afeta os dois é que, de fato, o Danny e o Carl perderam completamente o interesse no sexo no mundo real. E aí, nesse momento, o episódio escala pra falar de homossexualidade. Tem uma cena que, durante o jogo, o Carl fala pro Danny que ele ama ele. Aí o Danny fica mal. Ele fica desesperado. Porque se só com sexo virtual entre os dois ele já tava se sentindo super culpado, falou em amor, aí acabou, né? Aí a culpa foi elevada à milésima potência. Com isso, o Danny entra em desespero e, completamente desesperado, ele resolve dar a cartada final, falando: não, bora se encontrar, meu amigo, que eu quero testar uma coisa. E nesse momento, em uma atitude louvável e super corajosa, o Danny consegue quebrar a barreira do machismo e sugere que ele e o Carl se beijem pra testar se eles realmente se amam. Se é uma coisa de Danny e Carl ou se é apenas um sentimento que eles têm pelos avatares um do outro. E é aí que eles percebem que o desejo que eles sentem um pelo outro não é real. Eles só sentem tesão um pelo outro quando o Danny tá como Lance no jogo e o Carl tá como Roxette. Porque eles se beijam, ficam na maior expectativa e nada acontece. E aí, quando o Danny tá tentando pôr um ponto final nesse sexo, a situação escala, as coisas esquentam e eles brigam. E é nesse momento que o episódio trata do último assunto, que é a traição. Afinal de contas, se é só dentro do jogo, é traição? Essa é uma pergunta que o próprio episódio responde pra gente lá no final. No final, o episódio avança para o aniversário de 40 anos do Danny. E lá no final da festa, a Theo presenteia o Danny com uma noite de sexo virtual e selvagem com seu melhor amigo Carl. Isso tudo, obviamente, dentro do jogo Striking Vipers e, portanto, o Danny como Lance e o Carl como Roxette. E aí começa a tocar a música One Minute More, do Earl Jones, enquanto Danny e Carl colocam aquele mecanismo que faz eles acessarem o Striking Vipers, e a Theo começa a se arrumar toda pra ir pra night, sozinha. E aí, como sempre nos episódios de Black Mirror, eles são bem casadinhos com as músicas que tocam. Se você parar pra prestar atenção, nenhuma música em Black Mirror é gratuita. Tudo tem um significado. Essa música fala: eu somente te amarei até só existir noite. Esse trechinho da música faz uma alusão à efemeridade das relações que os personagens vão ter a partir daquele momento. O Danny com o Carl e a Theo com o estranho que ela vai conhecer no bar naquela noite. Quer dizer, só é permitido esse passe livre naquela noite. Daqui pra frente, não mais. E aí vamos voltar à nossa pergunta. Se é só dentro do jogo, é traição? O episódio leva a gente a crer que, mesmo sendo dentro do jogo, é considerado traição. Afinal de contas, Striking Vipers faz um paralelo entre o sexo virtual do Danny e do Carl, como Roxette e Lance dentro do jogo, e o sexo que a Theo vai ter com o estranho do bar. Se esses dois tipos de sexo não fossem comparáveis, o Danny nunca ia deixar a Theo transar com o estranho. Ele só deixa porque ele parte do pressuposto que ele, Danny, também tá transando com o Carl, mesmo que no mundo virtual. Então o episódio leva a gente a crer que sexo virtual conta sim. É tanto traição quanto sexo no mundo real. Mas eu acho essa discussão sobre se é traição ou não é traição um pouco rasa, porque o episódio não é sobre isso. A principal mensagem que o episódio quer deixar pra gente é que o casal, pra manter a unidade do casal, acabou tendo que olhar para as expectativas e desejos de cada indivíduo que compõe ele. E aí isso remete um pouco pra gente a conversa que a Theo teve com o Danny lá no aniversário de casamento deles. Quando eles vão num restaurante, a Theo fala pro Danny de compromisso, que ela, quando casou com o Danny, fez um compromisso com relação a ele. Só que o bacana e o bonito é que eles descobrem no final do episódio que compromisso não é só isso. Você, quando tá numa relação, você não se compromete só com aquela outra pessoa. Você também tem que se comprometer com a sua própria felicidade. Porque se você tá dentro de um relacionamento e você não tá feliz, por favor, né, gente? Vamos então sair desse relacionamento, que é melhor você ficar triste sozinho do que triste com uma outra pessoa. Até porque provavelmente nesse caso essa pessoa tá te deixando mais triste ainda. Olha só, Farofa Geek também é coach de relacionamentos. E você, gostou de Striking Vipers? Você conseguiu identificar algum outro tema que o episódio também tratou? Deixa pra gente aqui nos comentários que outro tema que você encontrou, porque essa troca só enriquece mais ainda o episódio. E se você gostou desse vídeo, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o seu like e acessar o Farofa Geek para outros conteúdos muito bacanas do universo pop e de Black Mirror. Um beijo e até a próxima!